Entender qual é a fórmula secreta para manifestar os seus desejos em 2025. Então fique aqui comigo até o final dessa live que eu vou explicar para você o que eu andei fazendo em 2024, o que eu comecei a testar e eu vou te ensinar aqui hoje, tá? Então a primeira live de 2025, sou muito feliz, já quero desejar aí um feliz ano novo para vocês. Vou começar aqui a convidar algumas pessoas. Compartilhe também aí com quem vocês sentirem de chamar. Já enviei aqui. E vamos então pro nosso assunto de hoje. Como eu combinei com vocês que serão lives aqui de manhã, de segunda a quinta, às 7, e vou fazer 20 minutos, eu preciso então ir direto ao assunto para que eu não perca aqui o tempo e consiga passar essa mensagem aí para vocês, tá? Então essas lives vão ficar gravadas todos os dias, eu vou aparecer aqui e a gente vai então falar um assunto rapidamente aqui pra gente tirar ali uma lição do dia, começar o nosso dia da melhor forma possível. Se a gente quer um resultado diferente, nós temos que fazer alguma coisa diferente. Então, o que eu vim ensinar? Quando eu abri uma caixinha de perguntas, o pessoal veio me falar que queria que eu falasse novamente sobre gratidão. Para quem me conhece, eu já vim no Instagram ensinando sobre gratidão, inclusive muitos que me seguem hoje vieram porque assistiram a live que eu fiz com a Elaine, onde eu ensinei como eu usava a gratidão e como eu usei a gratidão para curar ali um refluxo, um grave refluxo que eu tinha na época. Bom dia, Ana, tudo bem? Então, eu acabei depois fazendo um desafio de 21 dias, eu acabei me tornando ali famosa nesse sentido. E eu até estranhei das pessoas pedirem novamente para eu falar sobre a gratidão, porque eu achei que eu já tinha esgotado esse assunto de como eu pratico. Mas daí eu lembrei, não, existe algumas coisas novas que eu comecei a aprender sobre a gratidão. Existe um jeito novo que eu não vi ninguém fazendo assim. Foi um teste meu ano passado que eu comecei a usar a gratidão. Então é isso que eu vim ensinar aqui. Qual que é essa fórmula então que eu vou ensinar aqui para vocês? O ano passado eu já era uma pessoa que conquistava bastante coisa aplicando a gratidão. Então eu ensinei que existe a gratidão de você ser grato por aquilo que você já tem. Então assim, eu aprendi a gratidão, como eu contei lá em 2017 com o Polozzi, quando num exercício ele pediu assim para uma vez por semana escrever 50 motivos de gratidão. Naquela época, eu não agradecia por nada. Eu achava que a minha vida era horrível, talvez como muitos de vocês se sentem assim. Olha para a sua vida e fala, eu não tenho nada de bom. Por quê? Você está o tempo todo olhando lá fora o que os outros estão conquistando e você não está prestando atenção na sua vida. Aquele exercício me fez entender que eu precisava já ser grata por aquilo que eu tinha. E ali já me colocou num movimento de gratidão muito grande, porque a gratidão fez com que eu abrisse os meus olhos e olhasse ao meu redor. Peraí, eu tenho muita coisa incrível. Então, eu me lembro que eu sentei naquela noite, peguei um caderninho assim comum, fui lá e marquei de 1 a 50 e falei, eu vou forçar a minha mente a olhar para aquilo que eu tenho. E eu tinha que escrever uma frase assim, eu sou grata por. Era assim que começava as frases que ele pedia. Então, existe essa gratidão de você pegar, olhar para aquilo que você já tem e você começar a agradecer. Vamos fazer esse exercício rápido aqui. Dá uma olhada no que tem, eu não sei onde você está agora, se você está na sua casa, no seu trabalho, se você está ouvindo no carro, no ônibus, onde que for. Dá uma olhada ao seu redor e começa a ver o que você tem. Comece pelo seu corpo. Nossa, eu sou grata porque eu tenho uma mão. E eu falo da mão porque esses dias, na metade de dezembro, eu me machuquei. E eu caí, né? E parecia uma coisa boba, eu precisei enfaixar minha mão esquerda. E naquele momento, por mais que eu já fosse grata pelas coisas que eu tenho no meu corpo, eu percebi como a minha mão é muito valiosa. O meu marido acompanhou aí o processo, precisei enfaixar aqui até a parte do dedão, só ficaram esses dedos aqui de fora. E eu percebi naquele momento, quando eu fui entrar no banho,
ali eu precisava colocar sacola, enrolar tudo, o quanto a minha mão era muito valiosa para mim. Ali ativou ainda mais a minha gratidão. Eu sou grata pelas minhas mãos. E talvez você tá aí reclamando porque você não tem outras coisas, mas existem coisas que você já tem na sua vida para agradecer. Então, comece aí nesse momento tomar consciência de coisas que talvez você está tão acostumado a vida toda que você nunca valorizou. Então, essa primeira gratidão que existe, eu passo a ser grata e fico fazendo com que os meus olhos olhem para aquilo que eu já tenho. Isso é, para mim, a gratidão básica que você tem que aprender. Eu vou começar por ela, porque talvez muitas pessoas nem isso estão fazendo hoje. Então, eu confesso para vocês, por mais que eu já tinha essa consciência, meu caderno já tem, sou grata porque eu enxergo, sou grata porque eu falo, sou grata pelas minhas pernas. Quando eu precisei enfaixar minha mão depois de 41 anos, eu nunca tinha me machucado, precisar enfaixar. Eu comecei, naqueles 14 dias, eu valorizei a minha mão como nunca. A gente não precisa esperar perder para valorizar. Então, a gratidão básica é, olhe ao seu redor neste momento e já manifeste aí a sua gratidão. O que você tem hoje? Por exemplo, se eu olhar aqui, eu tenho tantas coisas que estão nesse momento me rodeando, a mesa aqui, essa poltrona que eu estou, tantos livros que eu tenho, a luz, o sol que está entrando aqui, sabe? Tem tanta coisa boa ao meu redor. Comece por aí. Essa é a básica que eu falo. Essa é a gratidão iniciante, que eu acho que todo mundo tem que começar por ela. Se você quer um resultado diferente em 2025, você tem que ser grato pelo que você tem. Essa gratidão faz com que você... Eu lembro que eu aprendi esse exercício. É como se... A gratidão é como se ela o tempo todo esvaziasse a sua mão. A vida toda manhã ela carrega a sua mão de um monte de coisa. Você já acorda com um monte de presente. Inclusive, se você está me ouvindo hoje, porque você acordou com o maior presente de todos, que é a vida. Você está respirando aí. Isso já é um grande milagre. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Só que existe um milagre que já está acontecendo na sua vida pelo simples fato de você estar vivo. Já existe um milagre acontecendo no seu corpo de todos os seus órgãos estarem funcionando sem que você precisa fazer nada. Então, já existe hoje um milagre, alguma coisa que já começou a encher aqui as suas mãos. Muitas coisas já vão começar a encher a sua mão hoje. A gratidão é como se você esvaziasse o tempo todo da sua mão e você estivesse ali disponível para receber mais. E quanto mais eu esvazio, mais a vida preenche de motivos para mim. O problema é que muitos de vocês já estão aí com a sua mão já, sabe, derramando de tão cheia que tá e você não agradece. Então não cabe mais chegar coisas boas para você. Então, rapidamente, essa é a primeira gratidão básica que a gente aprende. Eu sou grata pelo que eu tenho, pelo que eu sou, por aquilo que eu já possuo. E existe uma gratidão, que eu falo que já é um nível já mais elevado aí de consciência, que é você agradecer por aquilo que você ainda não tem. E eu comecei a ficar muito boa nisso. O ano passado eu mostrava pro meu marido assim, eu conquistava as coisas, eu ia mostrar para ele e falar, olha aqui no meu caderno, eu só escrevi isso uma vez, já manifestou no outro dia. Tinha coisas que eu escrevia 2 vezes, eu agradecia 2 vezes por aquilo, quando eu ia ver, já estava ali também manifestando uma semana depois. Eu comecei a ficar muito boa nisso. Mas por quê? Qual que é o segredo disso? Vamos lá. Vou responder aqui com a Bíblia para vocês. Uma leitura muito fácil de você decorar. Você vai sempre falar aí, ó, a gratidão está vinculada a esse texto. Mateus 21, 22. Não dá para esquecer. Toda vez que você falar assim, por que você pratica gratidão? Eu pratico gratidão por causa da palavra Mateus 21, 22. Você vai falar sempre isso, tá? Então, vamos lá. O que ele fala nessa frase aqui? Jesus fala assim, tudo o que na oração pedires com fé, vocês o receberão. Agora vamos lá. Se tudo que eu peço na oração, tendo fé, eu recebo, quando eu estou
agradecendo por uma coisa que eu ainda não tenho, vocês concordam que eu estou colocando uma fé aí absurda nisso? Porque a fé é a certeza daquilo que você ainda não vê, que você não tem. Se eu falo assim, eu sou grata por ter arrumado um emprego, eu ainda não tenho, mas eu já estou agradecendo ao invés de ficar ali pedindo, Senhor, pelo amor do teu nome, me dá um emprego, e você fica lamentando por aquilo, você não recebe. Agora, se eu fico ali, Senhor, eu já sou muito grata por esse emprego, eu não sei de onde virá, mas eu já te agradeço. Eu estou colocando uma fé que eu tenho plena certeza que eu vou receber aquilo. E a palavra fala, não é uma promessa minha para você, é uma promessa de Jesus. Tudo o que você, na oração, pedir com fé, você recebe. A gratidão, para mim, é uma demonstração de uma fé absurda. Eu tenho plena certeza que eu já recebi, que eu já estou agradecendo por aquilo. E aí, o que eu faço? Que fórmula é essa que eu descobri? Bom, eu já sei que eu preciso agradecer pelo que eu tenho. Eu já sei que se eu demonstro tanta fé naquilo que eu vou receber, eu agradeço já antecipadamente. Eu comecei a fazer um combo desses dois. E eu comecei a enganar a minha mente no exercício que eu fazia. Por quê? Antigamente eu separava o exercício assim. Eu pegava o meu caderno, esse aqui é o meu caderno de 2025, um caderno que eu separei para fazer esse ano. E eu começo ali e escrevo as coisas que eu tenho. Então, muitas vezes eu pegava no dia e falava assim, hoje eu sou grata pelas coisas que eu tenho. Eu ficava agradecendo por tudo na minha casa, por exemplo. E aí depois, no outro dia, eu separava um momento, hoje eu vou agradecer por aquilo que eu ainda não tenho. E eu começava a fazer isso. Só que daí, um determinado momento, eu falei assim, e se eu misturar esses dois? Eu vou confundir a minha mente. Eu vou começar a colocar o que eu tenho, e você percebe que você já aumenta ali, o seu coração já começa a ficar com um sentimento bom, porque eu estou condicionando a minha mente a olhar, nossa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, como é bom. Eu já entrava, então o que eu fazia? Eu começo a dar uma carga e elevar o meu sentimento com aquela gratidão do que eu tenho. E no meio disso, eu comecei a colocar ali no meio daquela gratidão do que eu tenho, aquilo que eu não tenho. E aí eu percebi que isso confundia minha mente, ela já não sabia mais se eu estava agradecendo pelo que eu tenho ou pelo que eu não tenho, estava tudo num bolo só. Eu comecei a fazer isso ano passado, a primeira vez. E eu percebi que isso começou a intensificar, eu comecei a receber as coisas muito mais rápido, porque lembra que a mente não sabe a diferença? Se você ela está agradecendo por uma coisa que ela tem ou que ela não tem, mas já que ela está agradecendo por tudo, eu tenho que dar mais daquilo para ela. Então, eu comecei a fazer isso. Eu comecei a perceber que essa era uma fórmula muito boa. Eu começo a agradecer pelo que eu tenho, no meio eu coloco uma coisinha ali que eu não tenho, daí eu volto a agradecer pelo que eu tenho, a minha mente já se perde tudo, ela não sabe, mas é tudo da Patrícia, que lá se é tudo dela, eu preciso dar mais para ela daquilo. E eu percebia que então eu começava a manifestar muito rápido as minhas coisas. Todas as vezes que eu quero vender alguma coisa na OLX, por exemplo, estou desapegando de algumas coisas em casa, eu começava a agradecer. Eu escrevia assim, eu sou grata por ter vendido, por exemplo, meu armário para uma ótima pessoa. E eu percebia, o Laércio foi prova disso, que sempre quando apareciam os vendedores para mim, eram boas pessoas. Pessoas que às vezes eu tinha uma conversa além de só uma venda ali que eu estava fazendo. A pessoa conversava mais coisas comigo. Ela vinha aqui na frente receber o produto, sempre era uma boa pessoa que pagava certo, que era, sabe, uma pessoa que eu conversava e falava assim, nossa, como tem chegado pessoas boas, mas por quê? Eu estava sempre manifestando isso. Sou grata por vender os meus produtos para pessoas boas. E pessoas boas se conectavam comigo ali nessa gratidão. E eu percebi que começou a ser muito rápido. Antigamente eu praticava esse exercício só ficando lá, agradecendo por aquilo que eu não tinha. E eu ficava só naquilo, demorava um pouco mais. Mas quando eu comecei a misturar as gratidões, o que eu tenho com aquilo que eu não tenho, de forma que a minha mente nem percebeu que eu fiz a troca, isso começou a vir mais rápido.
para mim. Então, se você quer, nesse ano de 2025, manifestar de forma mais rápida as coisas, eu coloquei uma pequena fórmula aqui para você. Primeiro, intencione o que você quer. Então, assim, tenha clareza. Eu quero vender esse armário aqui na OLX. Eu preciso ficar na minha oração para Deus, Senhor, por favor, em teu nome, socorro, me ajuda, eu estou precisando, me ajuda a vender. Não. Eu só intenciono, eu quero vender esse armário. Ok? Ok, quero vender. Tenho clareza do que eu quero. O que eu vou fazer? Eu vou agradecer por esse armário como se eu já tivesse vendido. E na sua gratidão, lembra que fala tanto no segredo? Seja específico no que você pede. Na gratidão eu sou específica. Eu não falo só, eu quero ser grata por ter vendido. Eu sou grata por ter vendido, mas o quê? Por uma ótima pessoa. E vou escrever. No meio ali das gratidões da vida. O que eu tenho com o que eu não tenho. A sua mente, você vai ver que legal. Eu fiz esse exercício a primeira vez por uma intuição, não sei, comecei a fazer, eu falei, e se eu começar a colocar no meio aqui? Gente, é muito forte isso. Porque você não fica separando em gavetinhas na sua mente, ó, isso aqui é só o que eu tenho, isso aqui é o que eu ainda não tenho. Você mistura e ela já se perde. Você vai perceber no exercício, ela se perde. Peraí, isso aqui ela tem ou ela não tem? Ela se perde. Você entra numa energia muito mais forte por você ter feito isso. Você percebe que você tá ali misturando todos os seus desejos que você tem, que você não tem, um negócio assim. Eu não vi ninguém fazendo isso, mas eu comecei a praticar e deu certo. Justamente pelo conhecimento de a mente não sabe se eu estou colocando uma coisa que é real ou não no meio. Mas como eu estou misturando, ela dá certo, tá? Então, assim, pra mim tem sido muito rápido. A manifestação tem sido, às vezes, uma questão de um dia. Eu já provei isso e mostrei pro meu marido, ó. Eu escrevi ontem isso aqui e hoje já tá dando certo. Bom, eu tenho fé e tô fazendo isso, então testa aí em 2025. Então, você intenciona o que você quer. Lembrando, que eu quero seja bem específico. Segundo, você vai agradecer o que você tem, o que você não tem, de forma misturada. Coloque, tipo assim, 10 coisas que eu tenho, depois coloca no meio que você não tem, volta porque você tem e começa aí a bagunçar a tua mente, de fato que ela vai se perder ali, tá? E lógico, você vai fazer uma ação em seguida, alinhada com aquilo que você quer. Existe até uma piada aí que ficou famosa, que agora no final do ano teve essa Mega Sena, eu lembrei, né? Existia uma pessoa que ficava todo dia ali, né? O Zé ficava todo dia, Deus, me ajuda a ganhar na Mega Sena, Senhor, me ajuda a ganhar na Mega Sena, por favor. E de tanto ele pedir, um dia Deus resolveu responder a oração para ele. Falou assim, tudo bem, meu filho, eu vou atender a sua oração, mas será que você pode pelo menos fazer o jogo? Parece óbvio, mas a pessoa ficava pedindo e nem a parte dela ela fazia. Será que você pode pelo menos na lotérica fazer um jogo? Então você quer que eu faça alguma coisa para você, mas você não faz nem o básico da sua parte. Então assim, se eu quero vender uma coisa na LX, qual é o básico que eu tenho que fazer? Eu tenho que pelo menos fazer o anúncio. Parece óbvio, mas tem gente que quer realizar coisas em 2025 e ela não faz o básico dela. Então se alinhe com aquilo que você quer. O que você quer para 2025 tem que também encontrar você indo ali, né? Atrás daquilo. Você não pode ficar parado. Também isso aqui não é uma fórmula mágica onde a Patrícia ensinou a gratidão, eu vou sentar aqui o dia todo escrevendo, não vou fazer nada. Não. A gratidão precisa te encontrar pelo caminho. Então, para mim, a fórmula secreta que eu descobri esse ano é isso aqui. Eu tenho clareza do que eu quero. Não fico implorando para aquilo. Eu não faço orações agora de ficar pedindo por nada. Eu não peço nada para Deus. Esse é o meu segredo para vocês que eu falo. Eu não peço mais coisas para Deus há um bom tempo. Eu agradeço a Deus por aquilo que eu quero. E eu agradeço desse jeito aqui que eu falei para vocês. Então, já deu aqui os 20 minutos que eu prometi que eu ia ficar. Eu não quero fazer mais lives longas, porque eu entendi que o conhecimento ele tem que ser uma coisa rápida. Eu tenho que ser direto, objetivo, e vocês têm que sair daqui
e fazer isso aí que eu apliquei no dia. Então, no dia de hoje, tenta isso daí que eu te falei. Faça essa fórmula. Intencione o que você quer para 2025. Agradeça misturado ali o que eu tenho com aquilo que eu ainda não tenho. E faça alguma ação voltada para aquilo. E eu vou dar um jeito diferente de eu escrever a frase da gratidão que eu comecei a fazer. Vocês vão falar da seguinte forma: eu sou e estou tão grata por... Você vai completar. Isso foi um outro jeito que eu descobri de fazer, tá? Então, muitas pessoas falam de vários jeitos. Eu sou grata, eu sou tão feliz e grata, e eu te falo para fazer desse jeito. Eu já sou e estou tão grato por... E complete aí pelo seu desejo. Faça essa fórmula e depois você volte aqui e me fala o que aconteceu, o que você sentiu de ter feito assim. Combinado? Então, eu te vejo na live de amanhã. Uma ótima segunda-feira para você e muitas realizações aí nesse ano de 2025.